Hoje, nosso mergulho é num tema, assim, bem denso, que parece que está em todo lugar no Brasil, né? A crise de confiança. O material que a gente analisou sugere que isso vai muito, muito além da política. Exato. A análise indica que essa desconfiança mexe com tudo. Instituições, a economia, a própria informação que a gente consome e até, nossas relações do dia a dia. Parece algo mais estrutural mesmo, não passageiro. De onde vem isso tudo? Qual a raiz do problema? Então, o material aponta que essa era da desconfiança, como chamam, é fruto de um processo longo, sabe? As raízes estão principalmente na erosão da credibilidade das instituições políticas e também, claro, na instabilidade econômica crônica que a gente vive. E essa percepção sobre as instituições tem um contraste interessante, né? O material traz dados de pesquisas tipo IPEC e Datafolha e mostram confiança baixíssima em partidos e no Congresso, coisa de, 33 pontos em 100 para partidos, ou só 11% dizendo que confia muito no Congresso. Nossa! É gritante diferença. Porque aí você pega instituições que são vistas como mais, digamos, funcionais, menos políticas, tipo o Corpo de Bombeiros. Aí a confiança vai lá para cima, bate 87 pontos no IPEC. Uau! Isso meio que reforça a ideia, que o alvo principal da desconfiança é a classe política mesmo. As instituições que representam a gente, mas que são percebidas como distantes ou talvez ineficazes. Faz sentido. E como essa desconfiança na política acaba respingando na economia? O material conecta bem as duas coisas. Diretamente. A incerteza fiscal, por exemplo. A dificuldade do governo em entregar resultados, sabe? Cumprir meta, o câmbio que não ajuda. Tudo isso mexe no bolso, E vai minando a percepção de que há competência ali. Tem um dado interessante do Edelman Trust Barometer, que é um índice global. Ele mostra que aqui no Brasil o governo é visto como bem menos competente que as empresas. Entendi. E aí vira um ciclo vicioso, imagino. Exatamente. A má gestão, ou a percepção dela, alimenta a desconfiança na política. Essa desconfiança dificulta aprovar reformas importantes, o que, por sua vez, acaba piorando a economia. É uma crise de governabilidade mesmo. Fora a política e a economia, o material também bate muito na tecla da crise da informação. A confiança na imprensa também não anda lá essas coisas, Tá bem baixa. A mesma pesquisa Edelman mostra que só 40% confiam na imprensa tradicional. E tem um número que, assusta. 64% acham que jornalistas tentam enganar o público de propósito. Nossa! 64%? É muita gente. Muita gente. E a ciência também apanhou feio nesse processo, Especialmente durante a pandemia, com aquela politização toda. Sim. E aqui tem um ponto que o material destaca que eu achei bem importante. A tal da assimetria entre construir e destruir confiança. Explica isso um pouquinho. Claro. É que para construir confiança, seja na ciência, seja no jornalismo sério, leva, décadas. É um trabalho consistente, de formiguinha. Mas para destruir pode ser muito rápido. Principalmente hoje, com a velocidade que a desinformação corre nas redes sociais, Pois é. O problema vai além das fake news. É quase um colapso da ideia de que a gente compartilha uma mesma realidade, sabe? Fica difícil conversar. Olhando para a história recente, para a última década, o material aponta muito para a Operação Lava Jato. Diz que foi um momento chave. Ela expôs corrupção, claro, mas teve um efeito meio paradoxal na confiança, Exato. O paradoxo, segundo essa análise, é que, ao mesmo tempo que ela confirmou para muita gente que existia, sim, corrupção sistêmica, os métodos usados, o impacto econômico gigantesco da operação, tudo isso acabou, de certa forma, minando a legitimidade das próprias instituições. Aprofundou o cinismo geral. E abriu espaço para discursos mais radicais, antissistema. Exatamente. Abriu uma avenida para isso. E isso se conecta com outro ponto que o material explora bastante, que é a polarização afetiva. Que não é só discordar da ideia do outro, é algo mais visceral. Isso, é mais pessoal. A polarização afetiva é quando a discordância política vira quase uma aversão à pessoa do outro lado. Os dados da Edelman, de novo, mostram que uma parcela grande de brasileiros pensa 2 vezes antes de ajudar um vizinho, morar perto ou até trabalhar com alguém que pensa muito diferente politicamente. Caramba, isso vai corroendo o tecido social por dentro, Até nas famílias. Totalmente. A confiança vira quase uma lealdade cega ao próprio grupo, ao partido.
complica muito de algo. E a pandemia, então? Parece que jogou gasolina nessa fogueira toda. Foi um teste de estresse absurdo para o sistema todo. O material detalha bem como o negacionismo, sabe? A negação da ciência. E os ataques às evidências que vieram muitas vezes de dentro do próprio governo, isso alimentou demais a desconfiança. Com consequências trágicas, né? Trágicas, queda na cobertura vacinal, não só da Covid, mas de várias outras doenças importantes, ressurgimento de doenças que estavam controladas, afetou a confiança no SUS, no nosso Programa Nacional de Imunizações, o PNI, que sempre foi um orgulho. A desconfiança foi usada como arma política, né? E essa escalada chegou a um ponto de ataques diretos às instituições da democracia mesmo. Questionamento do sistema eleitoral, ataques ao judiciário e culminou naqueles eventos de 8 de janeiro de 2023. Sim, aí a desconfiança já virou outra coisa, né? Virou uma tentativa ativa de deslegitimar o sistema e as consequências práticas disso tudo são bem visíveis e preocupantes. O material cita, por exemplo, o aumento brutal de fraudes online. Ah, é? Sim, estelionato digital subindo mais de 13%, fraudes em geral 45%, porque os golpistas se aproveitam justamente dessa desconfiança generalizada nas instituições, dos canais oficiais. Entendi, faz sentido. A hesitação vacinal é outra herança direta disso tudo. E as redes sociais, que poderiam ser um espaço para o debate, né, muitas vezes viram essa ágora tóxica, cheia de violência verbal. Bom, diante desse cenário todo, que é bem complexo, para não dizer sombrio, o que o material sugere? Tem saída? Como é que se reconstrói essa confiança toda? Parece uma tarefa gigantesca. E é gigantesca. O material é claro, não tem solução fácil, não tem atalho. É um processo de longo prazo. Aponta para uma abordagem em várias frentes, né? Educação midiática para a pessoa entender como a informação circula é crucial, mas sozinha não resolve. Precisa de mais coisa? Precisa. Precisa vir junto com algum tipo de regulação das plataformas digitais, que hoje são terra de ninguém, e também apoio ao jornalismo profissional sério. E para as instituições públicas? Como elas podem recuperar credibilidade perdida? Olha, a análise é bem direta. Confiança se reconstrói mostrando competência na prática, entregando resultado. E, com transparência radical, a lei de acesso à informação é um exemplo disso. E, claro, responsabilização real quando tem falha. Um ponto importante que o material levanta: só ser transparente sem mostrar serviço, sem desempenho, pode até piorar a situação, né? Exato. Transparência sem entrega pode soar como confissão de incompetência. Tem que ter as duas coisas, mostrar o que faz e fazer bem feito. E além de arrumar a casa nas instituições, o material fala muito de reconstruir os laços na sociedade. Sim, fortalecer o que chamam de coesão social, mas começando pequeno, nas comunidades locais. Isso passa por incentivar voluntariado, criar mais espaços públicos onde as pessoas se encontrem, apoiar projetos que unam gente diferente em torno de um objetivo comum, sabe? Superar um pouco as bolhas. É um trabalho de baixo para cima. Entendi. Então, se a crise é sistêmica, a reconstrução também tem que ser. Envolve o governo, sociedade, cada um de nós. É um projeto para uma geração, talvez. Sem dúvida. Exige esforço contínuo em muitas frentes. Educação, governança, comunidade. Não dá para esperar resultado rápido. Bom, fica aqui uma reflexão final, baseada no que a gente viu no material. Essa reconstrução parece precisar tanto dessas reformas institucionais, que vêm de cima para baixo, quanto desse fortalecimento dos laços na comunidade, que vem de baixo para cima. Fico pensando, o que será que acontece se a gente focar demais só em uma dessas frentes e acabar esquecendo da outra? Algo para a gente continuar pensando.